E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como o filme Carros fala sobre a diferença entre as gerações e como ele faz isso de forma bem simples e fácil pra gente poder entender. Eu sou o Christopher e sejam bem-vindos ao Cinema com Moral. Bom, vamos falar então do filme Carros 3, que foi o filme que pra mim, pelo menos, salvou a franquia Carros, que veio dando uma patinada a partir do segundo filme, e mostrar como a nossa sociedade pode estar nesse exato momento. Se você não acredita, então a gente vai ver junto. Então, bora analisar? Antes eu vou fazer o de sempre, né? Dar aquela pequena sinopse do filme, pra que a gente não fique muito perdido e que eu não conte o filme inteiro também. Mas, resumidamente, o que se fala o filme Carros 3? O filme Carros 3, ele mostra o Relâmpago McQueen, ele se encontra dentro de um problema que começa acontecendo com a nova geração que começa a entrar no mundo das corridas. E através disso ele tenta se reinventar e ele entra em uma jornada para que possa se reinventar e descobrir um novo jeito de correr, pois ele não quer abrir mão do sonho dele de jeito nenhum. Bom, a sinopse é mais ou menos isso que eu posso falar sem dar muito spoiler, apesar de que no vídeo talvez vai ter spoiler porque eu vou falar alguma coisa, mas é bem capaz que você já tenha assistido esse filme, né? Eu acho que ele lançou ano passado, então se ele lançou ano passado, você deve ter assistido. Se você não assistiu, pausa o vídeo, vai assistir e volta, beleza? Bom, mas então vamos falar o que a gente deve analisar, como que ele fala sobre a nossa geração atual, o que ele fala sobre a diferença de gerações e como pode estar sendo representada a nossa sociedade nesse exato momento no filme. Bom, a primeira coisa que a gente pode analisar no filme, que a gente deve na verdade analisar, é a forma como o Relâmpago McQueen e os companheiros de corrida dele, eles se tratam no começo do filme. Você vê eles no meio da corrida brincando, né, fazendo piadas um com o outro. Quando um ganha, eles vão lá e fazem uma zoação. Quando o outro ganha, eles vão lá e revidam e fazem uma zoação também. Então essa questão de eles fazerem o trabalho deles, que no caso é a corrida, ser um lugar confortável para eles trabalharem, gera essa intimidade entre eles e que deixa esse trabalho mais legal de se fazer. Isso é uma coisa que em todo esporte tem que aparecer mais, que é você respeitar as pessoas que estão jogando contra você ou com você. Essa questão de você... A questão de você ser humilde deve aparecer bastante. Você não se achar melhor que é melhor que o outro. Você levar na esportiva, realmente, né? Quando você faz um esporte ou qualquer outra coisa, você não realmente se achar que alguém é maior que você. Porque, como eu já disse alguns vídeos atrás, sempre que você achar que você é melhor que alguém, vai ter alguém melhor que você. Não importa no que seja, você pode ser o melhor do mundo, mas sempre vai ter alguém que vai poder te ensinar. Porque a gente é assim, a gente sempre busca aprender mais. Então não tem como você chegar num momento e falar, vou parar. Não, você vai estar sempre aprendendo alguma coisa, não importa nem que seja fazer um miojo, você está aprendendo mesmo que você já saiba fazer macarrão, que é quase a mesma coisa. Então, é exatamente isso que eles demonstram nesses primeiros minutos do filme e conforme vai decorrendo, que é uma coisa que o McQueen ele preza muito na questão das corridas, é o respeito. A segunda coisa que a gente deve analisar no filme é a forma que os novos integrantes das corridas eles começam a chegar. Então, por exemplo, o primeiro que aparece já batendo de frente com o Relâmpago McQueen é o Jackson Storm, um calouro, podemos dizer assim, né? Ele é o novato da história. E do jeito que ele entra e mexe com a cabeça do McQueen, a gente percebe que é a forma que o McQueen era no primeiro filme. Porque o McQueen ele era o mais rápido, então ele se achava o cara. Ele achava que ele era melhor que qualquer um, que ninguém poderia chegar aos pés dele, e que ele era melhor que todo mundo e que todo mundo tinha que baixar a bola perto dele, essas coisas assim. E o Jackson Storm, quando ele entra, é exatamente isso, porque ele chega a chamar o Relâmpago McQueen de velhote, né, porque o Relâmpago McQueen ele já é um veterano nas corridas, já se passaram muito tempo depois do primeiro filme, então ele já tá um bom tempo correndo o Relâmpago McQueen, ele deve estar mais velho já, né, já não deve estar aguentando muito, coitado. E o Jackson Storm e os outros carros mais novos, que começam a tomar o lugar dos outros carros que são os mais antigos na Copa Pistão, eles se acham muito por conta da tecnologia que tem a favor deles. Até parece muito com hoje em dia, né? Que muitas pessoas acham que sabem de tudo só porque tem o Google na mão, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Os mais velhos eles sempre têm mais experiência. E ali nesse caso,
Não são todos os carros novos que são do jeito do Jackson Storm. Uma boa parte é, que a gente percebe eles respondendo grosso, eles sendo uns bando de um mala sem alça, mas a gente percebe no decorrer do filme, assim, lá mais pro finalzinho, assim, quase no final, que eles, nem todos eles são assim, todos eles querem realmente manter o legado dos outros carros e continuar essa questão de a humildade e a esportividade, né, manter nas corridas. Mas mesmo assim, muitos deles ainda acham que só porque eles têm mais tecnologia, porque eles treinam num simulador, usam a tecnologia de ponta do mundo, eles são melhores que os carros que são antigos. Porque o McQueen era exatamente isso, ele não dava nada pro Doc. Se você lembrar do primeiro filme, ele não dava nada pro Doc só porque o Doc era velho. Mas o Doc deu uma coça nele no primeiro filme e virou técnico dele. Por quê? Porque o técnico dele, por mais que fosse um cara velho, ele era um cara que tinha muita experiência em corrida. Então ele sabia o que ele estava falando, ele sabia o que ele estava ensinando pro McQueen. E isso é uma coisa que os outros ali ainda não entenderam, os mais novos. Então tem toda essa questão aí sendo construída e mostrando que o Jackson Storm, ele é realmente um ignorante no começo, né? E ele chega até o final, ele é um ignorante, né? Com a outra personagem que logo mais daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas o Jackson, ele chega a falar pro McQueen que ele já tinha que estar se preparando para poder pendurar as calotas, né, se aposentar e parar de correr, porque agora é a vez dos mais jovens e o McQueen não tinha mais vez. E o McQueen, como a gente conhece ele desde o primeiro filme, ele não desiste tão fácil, então ele fez de tudo para ele continuar correndo. A terceira coisa que a gente deve analisar no filme é a questão da evolução do McQueen do começo pro final do filme. Sim, ele tem uma evolução, porque a jornada do herói é basicamente isso. Mas o que acontece? O McQueen, ele então encontra esse problema de ele tá ficando para trás com a questão do Jackson Storm, e os patrocinadores dele resolvem então vender a empresa que ele trabalha e fazer então um centro de treinamento para o McQueen poder treinar com toda a tecnologia que o Jackson Storm usa. Porém, entretanto, todavia, o McQueen ele não se adapta. Por quê? Porque ele é o cara das antigas, ele gosta de sujar as rodas para poder treinar a corrida, ele gosta de ir na praia, como ele fez lá, sujar as rodas e fazer o que ele fazia com o Doc, que foi a forma que ele aprendeu a estar ali treinando e se aperfeiçoando. E nesse caso, a gente percebe a evolução dele como carro e como um tutor, porque depois do tempo, né, ele se torna tutor da Cruz, que é a outra personagem, porque ela é uma treinadora que sempre quis ser corredora e ela sempre foi colocada nesse mundo da tecnologia. Ela percebeu que a forma de treinamento do McQueen era muito melhor do que na tecnologia, porque ela sentia a corrida no sangue dela. E isso a gente vê muito a evolução dos dois. Ela como uma aprendiz que aprendeu muito rápido, e o Relâmpago como tutor, que depois ele passa a ser, né, o treinador dela. E ele faz uma homenagem pro Doc, que isso foi a coisa mais sensacional que eles fizeram no filme, que ele coloca o nome Fabuloso Relâmpago McQueen, que era o nome, o fabuloso Hudson Hornet, que era o que o Hudson usava, né, o Doc usava. E isso é uma coisa muito legal, porque você vê essa questão de ele tinha a ambição de ganhar a corrida. Ele começou a corrida, mas depois, no final, ele deixa a corrida de lado e ele olha a Cruz saindo e ele fala assim, não, a Cruz é que tem que correr. O meu tempo como corredor acabou correndo, mas eu ainda posso treinar ela, eu posso ser o treinador dela. Então, de qualquer forma, eu não vou estar parando de correr. E acho que foi esse o pensamento principal dele. O melhor é a questão da Cruz. Ela foi a melhor que o Hudson Hornet? Que o Hudson Hornet não. Que Jackson Storm? Não porque ela treinou na melhor tecnologia do mundo ou porque ela treinou com o Relâmpago McQueen, mas sim porque ela se permitiu entender e capturar a experiência que o McQueen tinha. Porque ela percebeu que ele sabia muito mais que ela, querendo ou não. Apesar de toda a tecnologia, ele sabia a forma original de como se fazer corrida. Então ela pegou aquilo e trouxe para a época dela. E é uma coisa que está acontecendo bastante hoje em dia. Apesar de toda essa questão das pessoas, de muitos adolescentes, adultos, crianças, se acharem os donos da razão porque tem a internet ao seu favor, tem muitas pessoas que preferem ainda ouvir
o que os mais velhos têm de experiência, porque sabem que aquelas pessoas também já passaram porque elas já passaram, já tiveram a mesma idade que elas. Então isso é uma coisa que aparece bastante no filme e eu achei genial quando eu tava assistindo e eu parei, cara, é como tá a sociedade basicamente hoje. É o que a Disney tá querendo falar, que a gente tem que prestar atenção em quem tem mais experiência e não ficar só preso à tecnologia que a gente tem. Bom pessoal, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, pipoque o gostei aí embaixo. Siga o canal do Instagram, que eu posto sempre um stories quando eu posto falando sobre um vídeo, sobre as coisas que acontecem aqui dos bastidores, não é mesmo? Às vezes dá problema, às vezes não, tudo depende. E espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Se vocês viram alguma outra coisa no filme do Carros 3, pode comentar aqui embaixo se vocês acham que não tem nada a ver com o que eu falei, que tem alguma outra questão que eu acabei não falando aqui também. Pode comentar aí embaixo, eu vou estar lendo, vou dar dando um coraçãozinho aí, um like comentando pra vocês, né, respondendo. Mas é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.